vencedor na tribulação, crê somente a batalha é do Senhor. Quando algo mal te encontrar, confia no Senhor. Creia em Deus que não te deixará, Ele sempre perto está. Você pode erguer uma nova canção, porque a batalha é do Senhor. Cante ao Senhor, canta ao Senhor com alegre som, erga a voz para o seu louvor. Canto vencedor na tribulação, crê somente a batalha é do Senhor. Canta ao Senhor com alegre som, erga a voz para o seu louvor. Canto vencedor na tribulação, crê somente a batalha é do Senhor. Porque Ele é bom, seu amor dura para sempre. Porque Ele é bom, seu amor dura para sempre e sempre. Aleluia! Canta ao Senhor com alegre som, erga a voz para o seu louvor. Canto vencedor na tribulação, crê somente a batalha é do Senhor. Canta ao Senhor com alegre som, erga a voz para o seu louvor. Canto vencedor na tribulação, crê somente a batalha é do Senhor. 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 Amém. Você está feliz de estar na casa do Senhor? Amém. O Senhor está aqui nesse lugar. Coloque-se de pé. Vamos adorar o nome do Senhor com um cântico, Tempo de Avançar. Esse é o chamado de Deus para a sua igreja. Tempo de avançar, tempo de conquistar, tempo de pregar, viver esse evangelho maravilhoso do Senhor. E nessa hora você é convidado pelo Senhor a adorar com alegria, com um sorriso nos lábios, ainda que esteja atravessando por problemas, ainda que você esteja triste ou abatido, o Senhor está aqui para te abraçar, para te afagar, cuidar de você. Confie no Senhor e você verá as maravilhas que acontecerão na sua vida. Amém? Amém. Vamos cantar confiando que o Senhor é um Deus que nos ajuda na caminhada. Amém. Tempo de avançar. Vamos cantar bem bonito para o Senhor, com alegria. É tempo de amar e multiplicar esse amor. É tempo de espalhar a paz do Senhor. Chamados para a cruz do Salvador. Nossa nação, nossas mãos vamos fortalecer com perseverança, coragem e fé. Vamos avançar, avançar. A igreja de Cristo não vai se deter. Se Deus é por nós, o que vamos temer? Vamos avançar, avançar. Jesus
dessa nação, sua justiça reinará. A marca do seu amor por todo canto estará. Brasil, é tempo de ir e multiplicar o seu amor e graça. Erga a sua voz, cante a canção. Brasil, é tempo de avançar. Nossas mãos vamos fortalecer, com perseverança, coragem e fé. Vamos avançar, avançar. Jesus é o dono e Senhor. O que vamos temer? Vamos avançar, avançar. Jesus é o dono e Senhor dessa nação, sua justiça reinará. A marca do seu amor por todo canto estará. Brasil, é tempo de ir e multiplicar o seu amor e graça. Erga a sua voz, cante a canção. Brasil, é tempo de avançar. Jesus é dono e Senhor dessa nação, sua justiça reinará. A marca do seu amor por todo canto estará. Brasil, é tempo de ir e multiplicar o seu amor e graça. Erga a sua voz, cante a canção. Brasil, é tempo de avançar. É tempo de avançar. É tempo de avançar. Ao que Jesus disse ao pai do menino: se podes, tudo é possível ao que crê. Mais à frente, Jesus considerou sobre a fé mais uma vez com os seus discípulos, dizendo: por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e será assim convosco. Em outras versões de Marcos 11, verso 24, da forma como você acredita, assim se fará. Às vezes, o que nos afasta da nossa conquista é a nossa falta de acreditar naquilo que ainda não está diante de nós. Quando a fé é exatamente trazer à existência aquilo que nós não vemos, mas temos convicção de fé que será assim. Quando nos aproximarmos de Deus, precisamos nos aproximar dele por fé, acreditando firmemente nele. E é assim que a gente recebe. Em Tiago está escrito que ele não se agrada de tolos. Ele não se agrada daquele que se aproxima dele sem fé. Mas se crermos que ele é galardoador daqueles que o buscam, se cremos que ele é de fato aquele que ele diz ser, e eu creio que ele é quem ele diz ser. Pastor,
então qualquer coisa que eu pedir vai acontecer. Não. Porque Deus tem o tempo certo para você. O apóstolo Paulo era cheio do Espírito Santo, sim ou não? Ele andava com Deus? Ele era um homem de fé? Mas 3 vezes ele pediu uma bênção a Deus. E Deus disse para ele as 3 vezes: a minha graça te basta. Porque o meu poder, Paulo, ele se aperfeiçoa na tua fraqueza. Então, às vezes, o que você pede pode não vir de imediato, mas diante da sua tribulação, Deus usará a sua tribulação para resgatar outros, para fortalecer outros, para abençoar outros. Se você quer se aproximar do trono da graça de Deus nesta noite, para receber aquilo que o seu coração deseja, aquilo que você necessita, aproxime-se também do púlpito agora e vamos juntos orar ao nosso Deus. Nós estamos chegando, e muito rápido, ao fim de mais um ano. E eu tenho certeza que a última coisa que nós queremos é colar este ano no próximo ano. Nós queremos vencer 2017. E há algumas coisas que Deus ainda vai fazer nesse ano. Há algumas coisas que Ele ainda vai responder neste ano. Por favor, queridos, venham para aqui, para que o pessoal que está no corredor possa chegar. Vocês que estão aqui, venham mais aqui para o centro, para o pessoal poder chegar. Há coisas que já foram liberadas no céu. Você crê nisso? Porque a Bíblia nos mostra por diversas vezes que assim foi. Já tinha sido liberado lá, mas até chegar para nós levou 2 anos, 3 anos, 5 anos. A Bíblia diz no livro de Daniel que no início da oração de Daniel saiu a ordem de Deus. A bênção já tinha sido declarada. Mas a Bíblia diz que enquanto vinha a bênção, o adversário se colocou lá e impediu, e a Bíblia diz que aquele anjo guerreou com Satanás durante 21 dias, até que finalmente chamou ajuda, ficou lá o outro brigando lá com Satanás, e ele veio para Daniel e disse assim: olha, no início da tua oração saiu a ordem, e eu vim para te fazer saber o que Deus tem para você, Daniel, servo muito amado. Você é muito amado por Deus. Não importam as circunstâncias, não importa que dia da sua história você esteja vivendo, Deus tem esta vitória para você. Ele vai te fortalecer para você passar por esse deserto. Mas quando você passar lá do outro lado, saiba, Ele já respondeu a sua oração, antes mesmo que você pedisse, pensasse, porque Ele tem prazer nisso. Feche seus olhos agora. Nosso Deus está neste lugar. Ele está aqui. Ele está aí dentro de você. Aproxime-se do trono da graça, como aquele que sabe que há um Deus no céu, que está ouvindo a sua oração e que é galardoador. Ele dá presentes, Ele responde à oração. Senhor, obrigado, porque tudo é possível ao que crê em Jesus. É possível, Pai. Não importam as circunstâncias, as lutas, as adversidades, porque tudo é possível ao que crê. Eu te peço, ó Deus, nesta noite, que o Senhor fortaleça os irmãos que estão passando por um tempo de dificuldade, por um tempo de luta, alguns lutando há mais de anos, outros estão entrando numa luta agora, outros estão com medo de encarar a luta que virá. Mas em Ti, na Tua palavra, Pai, encontramos tudo o que precisamos para a nossa jornada. Que em nome de Jesus, os meus irmãos se sintam fortalecidos, porque quem disse não foi o pastor Cândido, quem disse foi Jesus. Tudo é possível ao que crê.
se pedirmos com fé, crendo exatamente como cremos, se fará, porque o Senhor é fiel. Mas, Senhor, dá aos meus irmãos também a fé que entrega e espera, a fé que confia, que entrega e que espera o tempo do Senhor. Mas que os meus irmãos também tenham o coração de Ana, porque quando ouviu a promessa, o seu semblante já não era mais o mesmo, de dor e de tristeza, porque ela acreditou naquilo que o profeta havia dito. E por isso, Pai, 9 meses depois, estava Ana com o pequeno Samuel no seu colo. Ó Deus, quantos sonhos estão renascendo nesta noite. Quantas pessoas estão renovando a sua fé a partir desse texto bíblico. Quantas pessoas via internet estão em lágrimas, acreditando que a vitória vai chegar. Ah, Senhor, trabalha no nosso coração e nos prepare também para as vitórias. Às vezes, a vitória não pode chegar agora, porque nós mesmos não estamos prontos para celebrar, não estamos prontos para render-te louvor e glória e honra. Por isso, Pai, prepara também o nosso coração para recebermos a Tua orientação, a Tua bênção, a nossa vitória. Que em nome de Jesus, estes que aqui estão, que já são em Cristo mais do que vencedores, que eles continuem perseverando e colocando diante do Senhor toda a sua ansiedade, porque Ele cuida de nós. Que os meus irmãos recebam o cuidado do Senhor nesta noite, é a nossa oração em nome e por amor de Jesus. Amém e amém. Olá, queridos irmãos, congregados e amigos que acompanham a Primeira Igreja Batista em Maricá. Fiquem ligados! O Agenda começa agora!
Dá um sorriso aí. Isso. Agora vamos lá. Que Deus abençoe cada aniversariante, bem como os nossos amados casais que completaram mais uma boda em seus casamentos. Parabéns! O Agenda fica por aqui. Fiquem ligados em tudo que acontece na nossa igreja pelo nosso aplicativo. Nos acompanhe também nas redes sociais e assista aos nossos cultos ao vivo pelo Facebook. Até o próximo! Meus queridos, neste momento nós vamos entregar ou devolver os nossos dízimos e as nossas ofertas. A palavra do Senhor nos diz lá no livro dos Salmos, de número 24, diz que do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Tudo que nós temos e que somos pertence ao Senhor. Então é um privilégio para nós, nessa noite, mais uma vez, podermos entender que tudo que temos, que recebemos, vem do Senhor. E nós temos o privilégio, a oportunidade de podermos devolver ao Senhor parte daquilo que o Senhor nos deu. Porque tudo, como diz a sua palavra, tudo é do Senhor. E o Senhor nos deu 90%. Daquilo que nós temos, o Senhor nos deu 90%. E nessa noite nós temos a oportunidade, o privilégio de podermos cultuar o Senhor, devolvendo e reconhecendo os favores dEle, daquilo que nós temos e que somos, de que pertence ao Senhor. E é uma alegria para nós, né? Estarmos nesse momento tendo a oportunidade de podermos cultuar ao Senhor com os nossos dízimos e com as nossas ofertas. Enquanto cantamos, nós vamos então entregar ao Senhor os nossos dízimos. Oh, que mensagem cheia da compaixão de Deus, a do Evangelho Santo, que nos conduz aos céus. Eis a nova, quem em Jesus confia, dele há de ter verdadeira luz, vida, perdão e alegria, incomparável graça, cheia de santo amor, que ao pecador perdido trouxe o bom
Jesus confia, dele há de ter verdadeira luz, vida, perdão e alegria, pois o pecado é avilta, enche de escuridão, alma rebelde brada sob sua maldição. Está nova quem em Jesus confia, dele há de ter verdadeira luz, vida, perdão e alegria. Temos na cruz de Cristo bênção e salvação, porta da vida aberta, única redenção. Eis a nova quem em Jesus confia, dele há de ter verdadeira luz, vida, perdão e alegria. Querido Deus, muito agradecido estamos, Senhor, por este momento em que podemos devolver, ó Deus, parte das bênçãos que o Senhor nos concedeu. Queremos louvar o Senhor e agradecer ao Senhor pela vida dos teus filhos, tuas filhas que nesta noite puderam trazer à casa do Senhor. Ó Deus querido, que a sua palavra bendita possa se cumprir na vida de cada um de nós. Ó Deus querido, continua falando o nosso coração, para que aqueles, ó Deus, que nesta noite não tiveram ou não puderam fazer isso, porque estão desempregados, estão sem trabalho, que o Senhor, ó Deus, com a sua infinita misericórdia, possa abrir, ó Deus, uma porta de emprego, de trabalho, para que com alegria, ó Deus, cada um daqueles que não puderam fazer isso nessa noite, mas que sentiram em seus corações o desejo, a vontade de participar, ó Deus, deste momento também tão importante no culto desta noite, que o Senhor possa, ó Deus, abençoar os teus servos. Muito obrigado, Deus, por tudo que o Senhor já nos fez ouvir e receber da parte do Senhor nesta noite. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Pastor Jorge, por favor, já olhamos para pilares de uma igreja saudável, olhando para a comunhão, olhando para a palavra, e hoje nós vamos olhar para a missão, olhando para a missão com o pastor Jorge. Eu vou louvar a Deus uma canção. Eu creio que vocês conhecem esse louvor. Ele diz assim, Jefferson vai me ajudar aqui?
O Espírito do Senhor está presente para consolar. É Deus com a gente exalando vidas, forças para caminhar. O Espírito do Senhor está presente para consolar. É Deus com a gente exalando vidas, forças para caminhar. Ele nos ungiu para pregar libertação e quebrar cadeias, para restaurar os corações e anunciar o ano aceitável do Senhor, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem carvalhos de justiça. O Espírito do Senhor está presente para consolar. É Deus com a gente exalando vidas, forças para caminhar. O Espírito do Senhor está presente para consolar. É Deus com a gente exalando vidas, forças para caminhar. Ele nos ungiu para pregar libertação e quebrar cadeias, para restaurar os corações e anunciar o ano aceitável do Senhor, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem carvalhos de justiça. Senhor nosso Deus, nosso Pai, seu povo está nesse lugar, ó Deus, para ouvir a sua voz. Fala ao coração do seu povo, Senhor, e para isso usa o teu servo nessa hora, Senhor. Seu servo que tem se mantido fiel ao Senhor, que ele hoje possa ser usado como vaso de honra na presença do Senhor, Pai. Abençoa nossas vidas, usa ele para a glória do teu nome, e é em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Louvado seja Deus. Tivemos um domingo tão abençoado. Pastor Sidaco nos abençoou com aquelas palavras, aquelas mensagens tão maravilhosas. Um sábado mais abençoado ainda, com aquela programação, né? E Deus tem falado aos nossos corações nesse tempo aqui. Pastor, enquanto estava ministrando aqui na oração, que eu estava ali chorando com Deus, né? Meus irmãos, como Deus é presente. Às vezes a gente pensa que está caminhando sozinho, que está enfrentando a batalha sozinho, né? Ele está presente. Ele diz assim: eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Só que nós costumamos nos esquecer disso. A gente se esquece. E a gente muitas das vezes perde o nosso foco. Paulo escrevia olhando para quem? Para Jesus, né? Para o alto, para Jesus, o autor, consumador da nossa fé. E muitas vezes o nosso olhar, ele traz bênção e muitas vezes traz maldição. Muitas vezes o seu olhar faz você avançar uma milha, ou faz você regressar, ou ficar parado 10 milhas. Por exemplo, o olhar da mulher de Ló fez ela ficar
parada, contemplando o passado, contemplando aquilo que Deus havia condenado, aquilo que Deus não queria, aquilo que Deus não sonhou para a vida dela. Ela ficou contemplando o passado. O olhar de Pedro caminhando sobre o mar, Jesus disse: olha, sou eu, pode vir aqui, Pedro. O olhar de Pedro fez com que ele afundasse. Por quê? Ele tirou os olhos de Jesus e olhou para as ondas. Ele contemplou a tempestade e afundou. Muitas vezes isso acontece conosco. E hoje nós estamos aqui para meditar um pouquinho sobre olhando para a missão. O Senhor nos deu uma missão. Ele disse: ide, pregar o evangelho aonde? A quem? Pregar o evangelho a todo mundo, a toda criatura. O evangelho é para todos. O amor de Deus é para todos. Nós estivemos falando aqui uns 2 domingos atrás. Não tem como você colocar esse amor que Deus derramou por você num recipiente e lacrar aquele recipiente. Porque o que Deus dá para você, aquilo transborda. Queira você ou não, Ele é Deus. A graça de Deus, ela transborda. Você não consegue reter a graça de Deus. Jonas tentou reter. Se lembram do profeta Jonas? Ele tentou reter a graça de Deus. Deus o comissionou para ir a Nínive pregar. A missão que ele tinha. Vai a Nínive. E Jonas se levantou e foi em direção oposta. Ele correu para Tarsis. O olhar dele não estava focado na missão. O olhar dele não estava focado naquilo que Deus queria que ele fizesse. E muitas vezes nós hoje estamos nos perdendo nisso, irmãos. Daí a preocupação de mantermos os nossos olhares, os nossos olhos na missão. Quando a gente mantém o nosso olho na missão, significa dizer que nós estamos focados naquilo, focados para crescer, focados para fazer Jesus conhecido por onde quer que andemos, focados para mostrar aquilo que Jesus tem feito em nossas vidas, apesar de nós. Ele faz grandes coisas através de você. Você nem imagina o que Ele faz através de você. Como Ele multiplica os seus atos, como Ele multiplica as suas palavras, como Ele coloca peso, como faz diferença. E muitas vezes, queridos, nós estamos agindo como sal insípido, sal que não salga. Muitas vezes estamos agindo como luz que não ilumina. A nossa palavra deve ser boa, agradável, obrigado, irmão. Boa, agradável, temperada. Vai falar alguma coisa? Fala para abençoar. Fala para edificar. Fala para trazer unidade. É a nossa preocupação. Precisamos ter cuidado. Precisamos ter foco na missão. Eu queria meditar num texto. Abram suas Bíblias em Marcos capítulo 14. Eu tô com esse texto de Marcos na cabeça. Eu estou com esse texto há uns 3 meses, e chorando, e lendo, né? E em Marcos capítulo 14, apenas 2 versículos. Você vai ler o versículo e vai achar assim: poxa, mas o que é isso? Versículo 51 e 52. Você que está em casa também, se tiver uma Bíblia, abra a sua Bíblia, você poder meditar nisso. O texto diz assim: seguia-o. Isso aqui foi no momento que Jesus foi preso, né? Seguia-o um jovem. Marcos 14, 51 e 52. Todo mundo achou? Quem já achou, diga amém. Quem não achou, diga EBD. Todo mundo achou, né? Então vamos lá. Marcos 14, 51 e 52. Seguia-o um jovem, coberto unicamente com um lençol, e lançaram-lhe a mão, mas ele, largando o lençol, fugiu desnudo. Um jovem seguia, usando apenas
um lençol. Você já parou para pensar nisso? O que é isso? Seguir Jesus usando apenas um lençol. Esse momento era um momento de grande movimentação lá em Jerusalém. Era a noite mais difícil, era a noite mais dramática da história daquela cidade, Jerusalém, né? As caladas da noite, as autoridades judaicas, romanas, estavam tramando um plano maligno com a ajuda do traidor Judas, né? E esse plano era prender o carpinteiro de Nazaré. Esse plano era para prender o Rabi da Galileia. Esse plano era para prender o Filho de Deus, o Salvador do mundo, e matá-lo. Esse era o plano. Jesus já estava no Getsêmani, travando uma luta tremenda, em oração, buscando a Deus, sangrando, por ter foco na missão dele. Ele estava chorando, ele estava sangrando por ter foco na missão que ele havia recebido do Pai. Ele estava lá buscando. Ele ora com um clamor tremendo, com um forte clamor. Ele chora e suas gotas de suor começam a se transformar em sangue. Tamanho era o peso, tamanha era a aflição. E naquela hora, os discípulos que estavam com ele estavam todos focados. Não é isso? Não? Tem certeza que Pedro e João não estavam focados com ele na oração? Estavam fazendo o quê? E se nós estivéssemos lá, estaremos roncando também como eles. Estamos dormindo, irmãos. Nós estamos dormindo. O tempo vai passando. Ontem fui moço, né? Hoje já estou. Eu lembro quando eu fiz 5 anos de idade, eu lembro. Hoje já estou com 48 anos de idade, 49. Para mim, para você dizer, meus 49, né? Mas o tempo ele não para. É uma locomotiva, é um trem que ele vai e ele não para. E muitas vezes nós estamos deixando para amanhã aquilo que deveríamos fazer hoje. Tantas decisões, tantas palavras, tantas atitudes que deveríamos ter tomado já e não tomamos. O que nós estamos esperando? Muitas vezes é dentro de casa. Sabe o que isso significa? Nós estamos dormindo. Estamos perdendo as oportunidades. Porque daqui a pouco, a Bíblia fala que a vida ela é como uma fumaça. Ela aparece e se vai. É um fio de cabelo, né? Até o Senhor nos chamar para a glória. E aí, o que você tem feito da sua vida? De que forma você é focado na principal missão que você tem na sua vida? Porque quando a gente coloca Deus em primeiro lugar, quando nós colocamos a palavra de Deus em primeiro lugar na nossa vida, tudo concorre, tudo se vira para aquilo que é de Deus. E Jesus tinha clara consciência da sua missão. E era isso que ele estava ensinando aos seus discípulos, foco na missão. E ele subiu para orar, eles estavam dormindo. Ele acordou, orem comigo, e subiu para orar e voltou, e eles estavam dormindo. Terceira vez, e eles estavam dormindo. O inferno, ele lança contra Jesus as suas setas mais venenosas. Jesus geme, Jesus chora, Jesus sua sangue, mas se rende completamente à vontade do Pai. Ele coloca o foco na sua missão e se dispõe a ir à cruz para morrer em lugar da sua igreja, em lugar de cada um de nós. Nesse tempo chega Judas, liderando os sacerdotes, e vão prender Jesus, né? E aí ouve-se pelas ruas os cavalos galopando, muitas pessoas, barulho, muitos movidos pela curiosidade, abrem suas janelas, outras olham assustadas de casa, de dentro de suas casas. Mas teve um jovem que ele não se conteve, devia estar dormindo, e ele pegou, se enrolou no lençol e foi lá fora ver.
se infiltrou no meio ali da turba para ver aquele dramático espetáculo da prisão de Jesus. Ele não se apercebeu que lençol não é roupa. Ele não se deu conta de que estava indevidamente vestido e que a qualquer momento ele poderia ser desmascarado, denunciado e exposto a um vexame. Então ele ficou ali enrolado no lençol. E ali ele olhou. Ali ele viu como Jesus chamou Judas de amigo. Amigo, aqui vieste. E ele olhou aquilo. Ele viu quando Pedro pegou a espada, desembanhou e quis cortar o quê? Ele quis cortar a cabeça, né? Ele queria cortar a cabeça de Malco, mas a misericórdia de Deus foi tão grande que ele só cortou a orelha. Jesus pegou, botou a orelha no lugar e ele viu como Jesus restaurou a orelha de Malco. Ele viu como Jesus voluntariamente se entregou, dizendo que havia chegado a sua hora. E ele viu como Jesus estava sereno, apesar daquele drama, e começou então a seguir Jesus. Esse jovem, enrolado no lençol, ele é muito mais do que uma parte daquela multidão. Ele é um símbolo. Ele é um símbolo, ele representa os seguidores ocasionais. Ele representa os discípulos de plantão. Ele decidiu seguir Jesus sem compromisso. O olhar dele era um olhar contemplativo. Ele achou legal, ele achou bonito, ele achou maravilhoso, mas ele não queria compromisso, ele não se apercebeu que estava enrolado em um lençol sem roupas próprias. Curiosidade, pressa, improvisação, inconsequências, foram as misturas que fizeram daquele moço um discípulo sem compromisso nenhum, sem compromisso. E quantas decepções, quantas tragédias têm acontecido por causa dessa mistura? Quantos casamentos em desgraça, quantos empreendimentos mal sucedidos, quantas vidas destruídas, tudo por causa de uma curiosidade mórbida, tudo por causa de uma pressa, tudo por causa da improvisação, tudo por causa de um pensamento inconsequente. E esse texto, ele nos mostra algumas lições. São bem práticas, né? E minha pergunta é: de que forma você tem olhado a sua missão? De que forma você tem enxergado a sua missão? Porque você pode olhar a sua missão, você pode olhar para a missão sem compromisso. Pode. Você pode olhar para a missão sem compromisso. Você pode seguir a Jesus e não ter compromisso. A Bíblia nos mostra que esse rapaz, ele se tornou um discípulo casual. Ele não era um verdadeiro discípulo, lhe faltava o comprometimento com Deus. Era um discípulo de improviso. Seguia, movido pela curiosidade, mas não tinha aliança com Jesus. Ele não tinha o selo do Espírito Santo. Efésios 1,13, eu gosto de citar esse texto aberto, mas é também nele que vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Você é selado. Ele começa a fazer uma obra na sua vida. Só que hoje, o retrato hoje é de muita gente descompromissada. São meros consumidores do reino de Deus. No nosso Brasil, muitos querem cura, muitos querem prosperidade, mas não querem santidade, não querem vida santa. Muitos querem as bênçãos de Deus, mas não querem o Deus das bênçãos. Estamos vivendo aí esse tempo, o pastor Hernandes, ele diz, a geração do fica. A geração do fica. Esse jovem é um símbolo da geração que fica sem compromisso, da geração que fica no namoro, fica no casamento, fica nas amizades, fica no emprego, fica no endereço. Todo mundo está ficando. As coisas e pessoas estão se tornando descartáveis.
Hoje, as pessoas estão ficando até com Jesus e com a igreja. Não querem compromisso, não querem comprometimento, não firmam raízes, não toleram o princípio da fidelidade. Muitos vivem assim hoje, né? Muitos estão ficando com Jesus apenas numa noite de louvor, mas sem compromisso de fidelidade a Ele. Se emocionam, é maravilhoso. Vêm à igreja em ocasiões especiais e pensam que fazendo isso estão quites com Deus, mas isso não é seguir a Cristo. Isso não é seguir a Cristo. Ser discípulo é mais do que ter emoções, é mais do que estar perto. Ser discípulo é fazer a vontade do Pai. Você está disposto a isso? Você está disposto a fazer a vontade do Pai? Porque nesse período aqui, fazer a vontade do Pai, para muitos, significava ser martirizado, cerrado ao meio, decapitado, crucificado, esfolado, queimado, comido por ursos, leões, perder suas posses, perder sua família. Você estaria disposto a isso hoje? A largar a sua zona de conforto e manter o foco na missão? Estamos vivendo um evangelho de R$1,99, um evangelho barato, um evangelho muito barato. Você também pode, além de olhar para a missão sem compromisso, você também pode olhar para a missão sem fazer diferença nenhuma. Sem fazer diferença. Esse jovem, ele foi identificado como um seguidor de Jesus. Ele não estava no grupo que prendia Jesus. Então pensaram, ele é seguidor de Jesus. Mas quando lançaram mão dele, ele estava se cobrindo com lençol, né? Ele saiu correndo nu, pelado de volta para casa. Na verdade, ele não era um discípulo, ele era um carona da fé. Ele queria ver as coisas. E assim são muitos hoje. Carregam uma Bíblia, usam camiseta, Jesus vive, só vive na camiseta, nas letras daquela camiseta. Carregam Bíblia, usam camisetas, mas na hora de fazer diferença, na hora de ser sal, na hora de ser luz, sabe o que acontece? O lençol cai. O lençol cai. E só o que se vê, é uma cena risível e lamentável. Falta conteúdo interior, falta o fruto do Espírito, falta consistência. Faz do Evangelho uma piada, ou transforma o Evangelho em cheque sem fundo. Já ouvi lá no meu trabalho, falando, eu falei, não, pastor, Alexandre não, mas conhecemos muitos pastores paraguaios. Falei, pastores paraguaios, complicado, né, meus irmãos? Né? Crente paraguaio, igreja paraguaia, complicado isso. Precisamos fazer algo para que a diferença ocorra. O jogador de futebol evangélico, quando faz um gol, levanta a camisa, mostra a frase na camiseta: Deus salva, Deus é fiel. Depois se dirige à câmara, né, e vocifera ali um monte de palavrões. Isso leva o evangelho a cair em descrédito. A turma do lençol, e gosta de, né, é como o profeta Jonas. Eles são contraditórios, dizem que temem o Deus do céu, mas estão andando na contramão da vontade de Deus. Dizem que creem em Deus, mas estão fazendo o contrário do que Deus mandou. Deus manda amar, Deus manda perdoar, Deus manda caminhar uma légua, Deus manda ser bênção, Deus manda ser santo, mas fazem tudo diferente. Sabe por quê? Porque não querem comprometimento, não querem compromisso. Hoje somos quase 30% da população, mas estamos fazendo pouca diferença. As pessoas mudam da igreja,
Mudam, mas não mudam a vida. Aprendem a dar glória a Deus na igreja, mas não aprendem a falar a verdade no trabalho, a testemunhar no trabalho, a ser bênção no trabalho, a ser sal, a ser luz no trabalho. É como aquele jovem que chegou no hospital após um acidente, e quando arrancaram a camisa dele, ele estava desacordado, tinha tatuado no seu coração: Jesus vive. Muitos têm esse Jesus, o da tatuagem, o que fica do lado de fora do coração, o que fica escrito na camiseta, o que fica numa atitude, num gesto. Esse Jesus precisa ser verdade aqui dentro, né? O Pai procura adoradores que o adorem de que forma? Em espírito e em verdade. É uma adoração que começa aqui dentro, e ela não se contém. Sabe por quê? Essa adoração, ela vai transbordar. Ela precisa transbordar de dentro de nós. Nós estamos aqui adorando a um Deus vivo, a um Deus presente, a um Deus que capacita, que comissiona, e que a sua vontade é a melhor coisa para a sua vida. Então não tenha medo. Não tenha medo de ser sal no seu trabalho, na sua casa, na sua família, com seus amigos, na faculdade, por onde quer que você andar. Aqui é lugar de ser bênção, querido. Aqui é lugar de ser usado por Deus. Aquele jovem, ele precisou se defender quando foi atacado. Ele precisou usar as mãos, mas suas mãos é que faziam com que o lençol se aderisse ao seu corpo. E quando ele liberou as mãos, o lençol caiu. Ele ficou vulnerável, ele ficou exposto, ele ficou desprotegido, ele ficou nu. O inimigo então agarrou o lençol, a única coisa que lhe cobria, né? E aí o que aconteceu? Ele ficou nu, ele fugiu nu. Ficamos em situação delicada quando o inimigo nos ataca e agarra a nossa máscara. É a única coisa que nos protegia, era a máscara. Era a máscara, né? Pedro também usava um lençol. Pedro usava um lençol, não o lençol que cobriu o seu corpo, mas a sua alma. Ele prometeu a Jesus ir com ele à prisão até a morte. Não foi isso que ele falou? Um pouquinho antes. Eu vou contigo até a morte. Ele se julgava mais fiel e mais corajoso que os demais discípulos. A sua valentia foi transformada em covardia. Naquele momento, Pedro estava seguindo Jesus de longe. Pedro estava negando a Jesus na casa do sumo sacerdote. Os inimigos arrancaram a máscara de Pedro e revelaram toda a sua fraqueza. Máscaras não são seguras, elas podem cair nas horas mais impróprias. Vestir-se com um lençol é um perigo, porque ele pode ser arrancado pelos seus inimigos. Ninguém consegue manter uma máscara afivelada o tempo todo. Ninguém pode se vestir com um lençol sem ser exposto à vergonha na hora da batalha. Não podemos perder o foco da nossa missão. A última coisa, você pode olhar para a missão sem compromisso. Você pode olhar para a missão sem fazer diferença. Você pode olhar para a missão observando o que Deus pode realizar através da sua vida, através daquilo que você é. Você vai dizer assim: pastor, eu sou tão limitado. É na sua limitação que Deus vai fazer operar a sua graça. Você vai dizer: pastor, eu não sei falar. É na sua fala que Deus vai fazer maravilhas. Pastor, eu toco mais ou menos, não toco igual o Islas e o Vinícius, o pessoal do louvor aqui. Faz do seu jeito, que Deus há de abençoar. Ele há de usar você nessas ruas, nos valados, nas praças, nas casas, por onde quer que você andar. Porque quando você tem em foco, tem o foco da missão. Há uma ilustração que diz que o crente é como um milho de pipoca. Quando ele é jogado na panela, que ele é banhado pelo óleo, e aquela panela começa a pegar fogo, o que acontece com a pipoca? Ela pula, e nunca mais quer ser milho. Ela se veste com um traje santo, né? Fica branquinha. Só o milho ruim, aqui ó, eu não vou virar pipoca, né? Vou torrar aqui, mas não viro pipoca. Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vivi assim, vou morrer assim. E fica queimado, né? Meus irmãos,
A santidade convém à casa do Senhor. A santidade convém à vida do servo de Deus. Quem faz a obra é o Espírito Santo de Deus. Somos apenas instrumentos. Se coloque como instrumento pronto para ser usado. Pronto para ser usado. O Senhor tem pressa em usar nossas vidas. Então, não se enrole no lençol. Vá preparado para enfrentar a sua missão. Lá em Isaías, capítulo 61. Isaías, capítulo 61, versículo 3. Diz assim, nós cantamos um louvor aqui, fala assim, e a pôr sobre os que em Sião estão de luto, uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Vestes de louvor, primeira coisa, vestes de louvor. Não se enrole no lençol. Vá preparado para aquela batalha. Vá preparado, leve o seu melhor louvor. E muitas vezes o louvor, querido, não é apenas a palavra que vai sair de nossas bocas, não. A sua vida deve ser um louvor a Deus, diariamente, um louvor a Deus diário. O versículo 10 do capítulo 61 ainda diz assim, regozijar-me-ei muito no Senhor, a minha alma se alegra no meu Deus, porque me cobriu de vestes de salvação, e me envolveu com o manto de justiça. Vestes de salvação. Você não pode apenas aparentar um seguidor de Cristo. Ver a caravana passar não significa que você está passando com ela, não significa. Assistir o espetáculo olhando não significa nada, não significa que você faz parte do enredo. Estar presente no meio da multidão não significa que você é um discípulo, não significa que você está focado na missão, não significa. Não se contente apenas em ser um espectador do reino, seja um súdito do reino. Reconheça esse Jesus verdadeiramente como seu rei. Certifique-se de que você já tem as vestes de salvação. Porque quem não tem veste de salvação será lançado fora no dia do Senhor. No dia do Senhor. E para encerrar, lá em Apocalipse capítulo 7, o versículo 9, parte final, fala assim, tribos, povos e línguas em pé, diante do trono e diante do Cordeiro, vestido de vestes brancas, com palmas nas mãos. Vestes brancas, dos remidos, fala da justiça de Cristo, imputada a cada um de nós. Nossa justiça aos olhos de Deus é como o quê? É como um trapo de imundícia. Mas Cristo, Ele tira, Ele arranca fora os nossos farrapos imundos, o nosso pecado, e nos veste com a justiça. Deus olha para nós e vê toda a justiça do seu Filho nos cobrindo. Por isso, não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Essa é a mensagem que você tem que carregar na sua vida. Então, querido, o que você quer fazer hoje? Qual é a nossa atitude hoje com relação ao que a palavra de Deus nos diz? Qual é? Será que é maravilhoso apenas eu chegar aqui e ouvir o pastor Cândido, o pastor Mário, o irmão, o pastor Isier, o diácono Zorimar, trazer uma palavra, o seminarista Márcio, Timóteo, trazer uma palavra, que benção essa palavra. A irmã Patrícia cantar um louvor com o ministério de louvor maravilhoso, que coisa boa. E acabou aqui, eu vou para casa para esperar o próximo domingo, para esperar a próxima quinta-feira, para esperar o próximo culto especial. Que foco e missão é essa? A sua missão, ela é diária. Evangelização, missão,
a anunciação do Evangelho, seja lá o que for, é a ordem do dia na agenda da igreja. É de segunda a segunda, 25 horas por dia. Não para. O Senhor quer isso de você. Ele espera foco na missão. Porque enquanto estamos brigando por títulos, porque enquanto estamos brigando por posição, sabe o que acontece? Quando a igreja briga por título, quando a igreja briga por posição, sabe o que acontece? É como se a mão de Deus encolhesse. Quando a igreja sai feliz para pregar o Evangelho, para testemunhar, para viver, é como se a mão de Deus se esticasse, feliz da vida. Mas quando ficamos entre nós aqui dentro, igual síndrome suína, queremos transpirar para dentro, queremos ser crente aqui dentro. Você é chamado para ser bênção lá fora. O Senhor enviou você, Ele enviou a sua igreja, e Ele há de fazer essa obra, queira você participe ou não. Então que a sua opção, que o seu desejo seja: eu quero ser participante dessa obra, eu quero colocar a minha vida, eu não sei ainda o que eu posso fazer, mas alguma coisa eu posso fazer, algum dom eu tenho, alguma paixão ministerial eu tenho, e Deus quer usar você. Então não se retraia, deixa Deus ser Deus na sua vida. Nós vamos falar com Deus, pastor. Quero ver algumas fotos com vocês para exemplificar um pouquinho do que o pastor Jorge Alexandre nos ensinou nesta noite. Nós estamos vendo ali o pastor William Andrade no projeto Missionários da Bola em Cianorte, no Paraná. Não é? Você vê que ele não está com um corpo tão atlético, não é? Mas o esporte, e por meio do esporte, ele está lá no Paraná fazendo um trabalho lindo. Pode passar aí, Fábio, por favor. Aí tem uma criançada numa escola. Pode ir passando, Fábio, por favor. E aí, uma palestra, e ele também vai aparecer. Esse aí, Sou Vivo, Não Uso Drogas, é o nome da igreja. Pode seguir aí, Fábio. Um trabalho lindo lá no Paraná. Acabou aí? Tinha uma que o pastor William está falando numa quadra para milhares, coisa de pastor, né? Milhares, né? Dezenas de pessoas ali ouvindo a palavra de Deus. Pastor William Andrade. E temos também o nosso pastor William, vai passar pelo concílio no próximo sábado, que Deus colocou no coração dele. Você conseguiu achar aí a foto? Deram um sinal aqui, né? Pois bem, ok, está ali ele, não é, dando uma palavra ali àquelas crianças, e ele me disse, muito empolgado, que amanhã tem mais trabalho, e vão visitar mais pessoas, e vão levando a mensagem de Jesus, e vão alcançando gente para Jesus, e vão glorificando, e enchendo, e povoando o céu. Essa é a missão que nós temos. Temos falado muitas vezes que aqui é lugar de treinamento, é lugar para equipar você, aquecer o seu coração, para você fazer diferença aonde Deus lhe mandar, aonde você estiver. Nossa igreja está num período bonito de transição, sem nenhum atropelo, sem exageros, porque não faz parte do perfil ministerial nosso. Nós estamos indo gradativamente e já estamos vendo o resultado deste coração missionário que está sendo levantado da nossa igreja para realizar. Amanhã, por exemplo, estaremos em pelo menos 3 pontos diferentes, fazendo a vontade do Senhor, indo para fora, e temos certeza absoluta que em breve
toda a nossa igreja vai estar ganhando gente para Jesus. Toda a nossa igreja vai estar discipulando alguém. Toda a nossa igreja vai estar cumprindo a missão. Olhar, irmãos, para os campos. Dá uma olhadinha naquele painel lá. Então disse aos seus discípulos, vamos ler juntos? A seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, pois, ao Senhor da seara que envie trabalhadores para a sua seara. Deus quer contar com você. A gente pede tanto a Deus, a gente suplica tanto a Deus. E quando Deus nos chama para a sua seara, que resposta devemos dar a Ele, o Senhor da seara? Que a nossa palavra seja como Isaías: eis-me aqui, envia-me a mim. O que purifica a nossa vida é a palavra de Deus. Atenaz, que veio do céu, tocou na língua dele e ele foi autorizado a falar. A palavra de Deus falou ao seu coração nesta noite, sim ou não? Vamos fazer diferença, irmãos. Vamos levar o evangelho, principalmente com a nossa vida, com o nosso testemunho. Quando for necessário, fale. Mas a sua vida é capaz de transformar outras vidas. Vamos ficar em pé agora, irmãos, e vamos orar agradecendo a Deus. A nossa igreja tem sido uma igreja missionária no aspecto de enviar ofertas para o campo missionário. E o nosso desafio em breve é termos no orçamento de 2018 o sustento do William e da família dele, lá no Paraná, lá em Itaipulândia, R$ 2.400. Para uma igreja que está fazendo 101 anos, caminhando agora para 102, este vai ser, eu creio, o primeiro grande desafio missionário. E eu tenho certeza, irmãos, que nós chegaremos lá, que nós vamos enviá-los, sustentá-los, orar por eles. O pastor Fabrício me perguntou se nós tínhamos desejo de ir lá. Eu falei assim, com certeza, não tem um tostão, irmãos. Eu falei assim, olha, eu e pelo menos mais uns 2 vamos lá, para conhecermos Itaipulândia, para conhecermos aquela cidade, para também trabalharmos lá nos dias em que estivermos lá, para cumprirmos o propósito missionário da nossa igreja. Jesus irá por meio de nós. Ele irá por meio de nós. Comece a orar, comece a se disponibilizar, comece a pedir a Deus para que a nossa igreja se torne ainda mais fiel nos dízimos, nas ofertas, na generosidade, porque grande e extensa é a obra. Deus quer usar a sua vida. Feche seus olhos agora, falemos com o nosso Deus. Pai, obrigado pela palavra tão rica, tão abençoadora que recebemos nesta noite. Nós já olhamos para o discipulado quando olhamos para a palavra. Olhamos para a unidade quando olhamos para a comunhão. Hoje, olhamos para a missão que o Senhor nos deu, quando o teu servo, o pastor George Alexandre, instou, por meio da palavra, a nos levantar dos bancos, levantar de casa, olhar para fora com visão do alto céu, para alcançarmos aqueles que estão perdidos nas trevas, na dor, no abandono. Senhor, tem misericórdia, ajuda-nos, Senhor, para que a nossa igreja se torne uma igreja muito mais para fora do que para dentro. Que aqui de fato seja um lugar de treinamento, um lugar para inspirar, encorajar, preparar, para enviar para as praças, para os becos, para as ruas. Senhor Deus, nós te pedimos em nome de Jesus, que a tua igreja se desperte a cada manhã para a finalidade para a qual o Senhor a levantou. Que em nome de Jesus
cada irmão e cada irmã olhe para o seu ministério na igreja como uma ponte para cumprir a missão. E se o ministério que desenvolvemos nesta igreja não tem olhos voltados para a salvação de almas, que em nome de Jesus haja um despertamento imediato, rápido, antes que o Senhor volte e nos pergunte o que estamos fazendo. O Senhor vai voltar para buscar os frutos, e nós queremos, Pai, ter as nossas mãos cheias de frutos. Queremos ter a nossa vida marcada por termos falado para muitas pessoas de Jesus. Que o Senhor, Pai, trabalhe os corações aqui, porque é no exercício do cumprimento da missão que vemos os teus sinais, os teus prodígios e as tuas maravilhas. Que os meus irmãos aprendam a caminhar na direção daquilo que o Senhor nos mandou fazer, porque o Senhor prometeu que iria conosco, e nós cremos que o Senhor está com o pastor William lá em Cianorte, no Paraná, assim como também com cada missionário, com cada pessoa que se dispôs a ir para cumprir a missão. Nós oramos por cada um deles e os entregamos aos teus cuidados, porque sabemos que em ti podemos confiar. No amor de Jesus. Amém e amém. grande amor. O que podemos ser na vida de alguém depende tão somente de nós. Se eu não for, quem irá? Se eu não estender as mãos, quem o fará? Envolver, me entregar e dizer ao mundo que Jesus voltará, até que Ele venha, até que Ele venha. Cristo é a esperança que ao mundo vou levar, até que Ele venha, até que Ele venha. Essa é a razão que me faz continuar. A graça me alcançou, pra ti quero viver, compartilhar do teu grande amor. O que podemos ser na vida de alguém depende tão somente de nós. Se eu não for, quem irá? Se eu não estender as mãos, quem o fará? Envolver, entregar e dizer
até que Ele venha, até que Ele venha. Cristo é a esperança que ao mundo vou levar, até que Ele venha, até que Ele venha. Ele é a razão que me faz continuar, até que Ele venha, até que Ele venha. Cristo é a esperança que ao mundo vou levar, até que Ele venha, até que Ele venha. Ele é a razão que me faz continuar, até que